Semana passada, o pastor Pedro iniciou a série respondendo uma pergunta: como seria se Deus estivesse presente? E hoje eu não vou responder essa pergunta, já está no YouTube. Se você quer saber sobre essa resposta, você vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e faz tudo que tem que fazer lá, curta, compartilhe, e você vai descobrir o que tem lá na primeira série, muito merchan. E hoje a nossa pergunta é: como seria se... Plim! Peraí, volta aqui. O que está fazendo esse menino aqui? O nome desse menino aqui é Delvin, não é apelido, é o nome dele. Existe até um jargão no Jump, Delvin C. Então você fala assim: você vai lá, o Jason é bonito, Delvin C. A gente usa Delvin C é não, lá no Jump. Esse é o Delvin, pode passar. Então, o nome da nossa mensagem hoje é essa: como seria se eu tivesse uma família melhor? Família é a mais antiga e básica instituição de Deus. Deus ama a família. Deus deseja que o homem e a mulher se casem e tenham muitos filhos, mesmo os filhos não dormindo, mesmo os filhos não dando paz, mesmo os filhos não dando mais sossego, mesmo os filhos dando olheiras gigantes. Viu, Jason? Deus tem planos com filhos para os pais. Deus ama a família. Deus, Ele tem planos, Ele sonha, Ele quer que você tenha sua família. Você que está no Vale da Amargura como eu, tenha fé que Deus tem um plano para você nessa área sim. Deus ama a família, Deus ama os filhos. E nós temos diversos versículos na palavra que nos mostram o amor de Deus pela família. O próprio Deus pertence a uma família. Ele, o Filho e o Espírito Santo, juntos, eles formam uma família. E Ele pagou um preço caro para que eu e você pudéssemos pertencer a essa família. Quando Jesus se sacrifica na cruz por nós, nós temos o direito de sermos considerados filhos de Deus. Então Deus ama a família, Deus tem um propósito para a família. E por amar tanto, desde o início da história, da fundação do mundo, Satanás sempre atacou essa instituição. Ele odeia a família, ele quer destruir a família, e ele investe tudo que ele pode para acabar com a família. E aí ele começa a colocar marido contra a esposa, mulher contra o marido, pais contra os filhos, filhos contra os pais, irmão contra o irmão. E isso acontece por quê? Porque muitas vezes a gente se distancia de Deus, a gente para de buscar os princípios e a direção de Deus, e a gente abre mesmo as famílias que já têm um encontro, uma caminhada com Deus, já são famílias regeneradas por Deus, mas mesmo essas famílias muitas vezes abrem brecha, porque se distancia e para de obedecer a Deus e para de seguir os seus mandamentos, e aí Satanás deita e rola, ele acaba com a família. Nós temos vivido tempos difíceis quando nós pensamos em família. Hoje a família, aquela família clássica, aquela família unida, aquela família bonitinha, é utopia até mesmo dentro da igreja. É difícil a gente ver dentro da igreja aquele padrãozinho, o pai, a esposinha bonitinha, os filhozinhos recatados do lar. E aquilo é raro até hoje em dia, é difícil de ver, não é verdade? Aquela família que a gente vê nos filmes de Natal, que passa na sessão da tarde, todo mundo feliz, botando estrelinha junto, na cacunda, e plim, põe lá, e todo mundo dança junto. Esse negócio é só de filme mesmo, de Natal. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a família, os membros, os integrantes da família se afastam de Deus. Eles se afastam, param de buscar a voz de Deus, a direção de Deus. E talvez esse seja o seu caso, seja a sua história, como a história da Isa. Não é aquela família clássica, aquela família perfeita, a família que ela sonhou, ou a família que você sonhou. Muitos de nós aqui, talvez a grande maioria, não tem aquela família perfeitinha, bonitinha, de porta-retrato. E aí a gente já se machucou tanto com os nossos pais, com os nossos irmãos, que a gente perdeu a esperança em relação à família. A gente olha assim: cara, não dá, não tem como mais, não tem solução para minha família. Está num nível tão feio as coisas, um já não respeita mais o outro, um já não tem cuidado pelo outro, e acabou, essa família já era. E a gente tem vivido em um momento de tanta exposição na mídia, em rede social, e as pessoas só postam, o pessoal sempre fala isso, mas é verdade, a gente só posta o que é bom. Então a gente só posta a comemoração do aniversário, a gente só posta aquele jantar, a gente posta aquela homenagem, a gente posta a foto do casamento, mas ninguém lembra de postar a foto do divórcio. A gente posta lá um momento de celebração da família, mas ninguém lembra de postar um momento de briga, um momento de decepção,
momento que um ofende o outro, momento que um perde esperança em relação ao outro. E aí, isso nos incomoda e a gente passa a olhar a vida do nosso próximo, do nosso amigo, uma família que chega bonitinha aqui no domingo, de mãos dadas, a gente não tem nem noção do que se passa por trás. E a gente tem aquela imagem, nossa, eu queria ter uma família como aquela família. Se eu tivesse uma família como aquela família, como seria a minha vida se eu tivesse uma família melhor, se eu tivesse nascido em outro lar, em outro contexto, em uma outra casa, se eu tivesse um outro pai, uma outra mãe ou um outro irmão. E isso gera no nosso coração um certo conflito entre possibilidades e a situação presente. A gente fica olhando, nossa, mas como seria se tivesse acontecido isso? Talvez a minha situação presente não seria tão ruim como está. Como estaria a minha vida se o casamento dos meus pais tivesse sido diferente? Como seria a minha vida se o meu pai tivesse sido fiel à minha mãe? Como seria a minha vida se as escolhas profissionais, as decisões que eles tomaram ao longo da vida tivessem sido outras? Se ele não tivesse aceitado aquela proposta, se a gente não tivesse mudado de cidade, se a gente não tivesse feito aquele negócio, como seria a minha vida? Como seria a minha vida se ele ou ela tivesse sido um pai ou uma mãe mais presente? Um pai ou uma mãe que demonstrasse mais afeto, mais carinho por mim? Como seria a minha vida se eu tivesse tido isso ou aquilo, ou não tivesse passado por isso, ou não passado por aquilo? E aí, o problema de fazer essa pergunta é que isso não ajuda em nada. A gente pode até meditar, pensar, cara, onde foi que minha família errou? Onde foi que começou o princípio das dores? Só que a gente ficar pensando nisso não cria uma solução e um coração contente em relação à sua situação presente. O que cria em nós é o quê? Mais tristeza, mágoa, raiva, insatisfação, pensar nessas possibilidades, pensar o que fulano ou ciclano deveria ter feito ou não feito, isso não nos ajuda. Então, nessa noite, o que eu quero é que nós juntos possamos encontrar e buscar no nosso Criador o nosso papel como filhos. Todos nós aqui somos filhos, certo? Né? Assim eu espero. Alguns já são pais, certo? Quem é pai aqui já levanta a mão. Quem é pai sabe. Levanta a mão. Melhorar a pergunta. Não levanta não, velho. É piada, aí o cara levanta. Eu sou meio retardado, tá, gente? Não leva a sério. Só as retardadices, o restante pode levar a sério. Então, nessa noite nós vamos tentar entender e buscar em Deus qual que é o nosso papel como filho. Já que alguns já são pais e nós queremos acertar. Nossos pais, com certeza 100% podemos dizer que mesmo que seus pais sejam uma bênção, eles erraram, eles são falhos, eles têm suas limitações e nós também temos as nossas e nós também vamos errar com nossos filhos. É sempre assim, a gente fala, nossa, quando tiver meu filho, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou dar chupeta, ele não vai ver os desenhos loucura lá, ele não vai fazer nada disso. Quando nasce seu filho, você fica louco, você faz tudo ao mesmo tempo. Blá, né, Jay? Yes. Então, como a gente pode aprender no papel de filhos, que nós somos ainda? E essa mensagem, caso, eu não estou falando só para você que considera só os seus pais mesmo, pai, mãe como pais. Às vezes, na sua situação, você tem os seus tios como os pais, os seus avós, talvez um irmão mais velho te criou. A gente tem diversos casos, situações diferentes. Então, essa mensagem é para você também. Então, nós vamos ler aqui o texto em Efésios 6, 1 a 3. Você pode abrir a sua Bíblia, se quiser acompanhar, ou abrir os seus olhos, você que está cochilando, e acompanhar aqui na tela também. A gente vê tudo aqui em cima, tá? Eu sei quem é. Open your Bible. Eu estou gastando meu inglês. Toda vez que eu prego no Jump, eu prego 5% em inglês. Às vezes é um good night, 5% já cumpri, que eu preciso desenvolver meu inglês. Então, às vezes eu vou mandar uma palavra aqui em inglês, é que eu preciso treinar. Onde eu vou treinar se não aqui? Beleza? Então, let's open your Bibles in the book of Ephesians 6, 1 to 3. I'm sleeping in English. Tô deitando. It's correct? Yes. Let it be.
Vamos ler então esse texto, chega de palhaçada. Plim. Então, o texto é muito pequeno, nós vamos ler 10 vezes para poder dar o tempo certo. Filhos, nós, obedeçam aos seus pais, repete comigo em amarelo. Muito bem, pois isso é justo. Este é o primeiro mandamento com? Very good. Tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Calma, rapaz, não está na hora ainda. A gente combinou mais para o final. Volta tudo do início de novo. Tem um propósito, não estou enrolando não, certo? Então é o seguinte, vamos analisar o que o apóstolo Paulo quis dizer na sua carta à igreja de Éfeso. É o último capítulo, aquelas considerações finais. Já falou um monte de coisa importante, está acabando já a tinta da pena. Assim, meu Deus do céu, tem que falar algumas coisas aqui que eu não esqueci. Os últimos conselhos, e ele começa esse último capítulo falando aos filhos. Depois ele fala aos pais, aos escravos, senhores, aos cristãos e etc. e tal. Ele dá aqueles últimos conselhos, as últimas considerações. E aí ele começa pelos filhos. Então ele diz o seguinte: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Porque muitas vezes você não vai ter vontade de obedecer seus pais pelos seus pais. Não é uma questão de merecimento, não é uma questão de que eles merecem essa honra. Não, você vai fazer pelo Senhor, porque isso é justo. Vai guardando isso aí, tudo é importante no futuro. E aí, ele traz o 5º mandamento que Deus deu a Moisés: honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Segura. Por quê? Tem alguns mandamentos que, quando Deus deu para Moisés, ele só falou, não mata, pronto, não explicou o porquê. Está claro, não é verdade? E não tem nenhuma promessa, não mata, porque aí você não vai ser preso, não precisa falar isso. Né? Ele só fala, não mata, não rouba, não furta a senha do Netflix do seu irmão. Então está lá na lista das coisas certinho que você não deve fazer e pode voltar. Isso. Mas esse, por mais que pareça ser uma coisa boa, mas muitas vezes pode pensar, poxa, mas os meus pais não merecem honra, os meus pais não são bons para mim, os meus pais não me criaram muito bem, não são pais presentes. E aí ele diz, é o seguinte, você vai fazer isso, você vai obedecer pelo Senhor. Eles merecendo ou não merecendo, sendo justo ou não sendo justo para você, porque isso para mim é o que é justo. E isso acompanha uma promessa, pode passar, e qual é a promessa? Para que aconteçam essas duas coisas na sua vida, para que você tenha uma vida boa e para que você viva muito, certo? Então essa é a promessa, você vai fazer isso já vai ser bom, e eu não precisava nem falar mais nada, assim, Deus falando, eu não precisava pedir mais nada para você, porque eu sou Deus, esse é o mandamento, eu sei o que é bom para você, e eu não preciso explicar, mas se você fizer isso, existe uma promessa sobre a sua vida, que você tenha uma vida boa e uma vida longa, próspera na terra. E aí, o que nós podemos aprender na posição de filhos a respeito do nosso papel na nossa família? Pensando que a família hoje está sendo bombardeada, que é pai contra esposa, mãe contra filho e tal. E qual é o seu papel, o que você deve fazer com base nisso? Numa ordem, numa direção do nosso Criador, do nosso Deus. Então a primeira coisa que nós podemos aprender nessa noite é necessário honrar. Primeira coisa que temos que deixar bem claro. É necessário, é importante, é fundamental que você honre. Honrar os pais é o melhor conselho. Paulo diz o seguinte, filhos, eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei, ele no final da carta lá, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que fizeram com você, eu não sei o que deixaram de fazer, eu não sei nada da sua vida. Mas eu tenho que te dar um conselho, porque já tem uma lista aqui de pessoas que eu preciso aconselhar, que eu preciso dar direção. Então se eu tiver que te dar um conselho apenas uma coisa, a última coisa, isso para a igreja de Éfeso, ele não sabia se iria escrever novamente, se iria visitar, então ele estava escrevendo, a vida de Paulo era sempre assim, então é sempre, cara, nos últimos conselhos, ele fala, filhos, honrem aos seus pais, esse é o único e o principal e o fundamental conselho que eu posso deixar para você, esse é o mais importante, esse é o melhor conselho, e tem mais, essa ordem, ela vem acompanhada com uma promessa. Faça isso para que sua vida seja boa, para que sua vida seja longa. Aí talvez você pense, poxa Paulo, o cara está lendo lá a carta, eu entendi, é bonito isso, faz sentido. Mas se eu tivesse uma família melhor,
talvez eu teria vontade de honrar, talvez eu teria vontade de obedecer. Mas a questão é que não existe nas Escrituras uma condição para isso. Não vem acompanhado com uma condição. Faça isso caso seus pais sejam bons, caso sua situação seja confortável, caso você sinta desejo, vontade de fazer isso. Não existe isso. Se eles fossem cristãos, aí eu acho que eu daria honra a eles. Se eles fossem mais razoáveis comigo, eles são muito duros. As coisas que eles fazem comigo, as coisas que eles me pedem, a maneira como eles me tratam, se eles fossem mais razoáveis, talvez eu teria um coração disposto a honrar. Se eles fossem justos em suas atitudes, eu teria um coração disposto a honrar. Se eles fossem mais presentes, talvez eu honraria. Ou então, por fim, se eu tivesse vontade, porque hoje eu não tenho vontade, mesmo entendendo que é importante, mesmo entendendo que é uma ordem, um mandamento, eu não sinto vontade. E é isso que nos atrapalha muitas vezes, o motivo de que você não tem disposição, não tem vontade de honrar os seus pais, ou os seus parentes, o seu irmão, os seus avós, aqueles que convivem contigo, que têm um relacionamento familiar contigo, é porque você ainda não perdoou os seus pais, ou os seus parentes, não perdoou os seus irmãos. Às vezes, muitas vezes, a nossa indisposição de honrar, de servir, de olhar com bons olhos, é porque não perdoamos ainda. Existe algo que não está resolvido, existe uma mágoa no coração que precisa ser tratada, e isso é muito sério. Isso nos prejudica tanto, porque quando a gente não perdoa os nossos pais, ou os nossos familiares, isso também nos impede e nos atrapalha de ter um relacionamento com Deus. Diz o seguinte lá em 1 João 4,20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, então o cara vem, serve na igreja, levanta a mão, canta, está sempre à disposição e tal, faz tudo, lê a Bíblia 200 vezes e afirma e fala que morreria por Deus. Eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão, eu não quero falar com ele, eu não quero saber do meu irmão, eu não quero saber do meu pai, eu não quero saber da minha mãe, já chega, para mim acabou, ele para mim morreu, certo? Eu não quero ver, ouvir o nome dele já me causa algo ruim, pensar nele já me causa algo ruim. Então, se eu tenho esse comportamento com meu irmão e eu afirmo que eu amo a Deus, eu sou um mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, que você vê, que você toca, que está presente contigo, não pode amar a Deus a quem você não vê. Olha como isso é importante. Como isso nos atrapalha e nos impede a viver, a ter um relacionamento com Deus, aquele relacionamento pleno que a gente precisa ter com Deus. Então, sempre quando a gente está com algum problema em relação a perdão, existe uma trava, um bloqueio. Não estou dizendo que Deus não cuida de você, que nada que você faz em relação a Deus não serve quando você não perdoa, mas atrasa a sua vida, é um tropeço na sua vida. Então, se você precisa perdoar alguém, seja um parente, seja um amigo, seja alguém que te ofendeu, procure e resolva a situação o mais rápido possível, porque isso impede a gente de poder chegar e falar, Deus, eu te amo, e Ele não tem nada para falar contra você. Ele falou, realmente, você me ama. E tudo começa, quando nós falamos em honra, tudo começa com perdão. Tudo começa com perdão. Logo que eu cheguei para trabalhar com os adolescentes aqui, a gente começou a montar os pequenos grupos e separamos por idade, por sexo e tal, afinidade, montamos os PGzinhos e aí colocamos conselheiros para poder cuidar, líderes jovens, adultos, e aí chama de conselheiro. E beleza, formamos e começou a tocar e o negócio foi virando e o jump foi crescendo. E aí chegou os meus líderes, já nós temos uma situação muito triste nos nossos PGs. Aí o que está acontecendo? A gente tem um PG inteiro de meninas, um PG inteiro, com 8 meninas, 10 meninas, e todas elas têm problema com o pai. Todas. Ou o pai abandonou, ou o pai rejeitou, ou o pai está presente, mas está omisso, ou não conhece o pai, ou não fala com o pai. Então, assim, todas as meninas num PG só. Então, aquele PG, por uma coincidência de Deus, todas elas tinham a mesma situação, o mesmo problema. Então, quando uma abriu o coração, as outras, eu também tenho. E a conselheira ficou desesperada, caramba, olha só que situação, coisa louca. E os outros PGs também, vários adolescentes com problema com os pais, adolescentes que tinham uma família bonitinha, mas que não gostavam dos pais, que não tinha relacionamento com os pais, que não tinha comunhão nenhum com os pais. E eu fiquei preocupado em relação a isso. Falei, cara, como é que essas meninas vão olhar para Deus e ter um relacionamento de filha com Deus, olhar e chamar Deus de pai, sendo que o referencial terreno delas é um referencial ruim.
a palavra pai para elas não representa algo bom. Como é que ela vai poder chamar Deus de pai, sendo que pai simboliza algo que é distante, algo que rejeitou, algo que não se interessa por elas, algo que abandonou, algo que machucou a mãe delas. E aí a gente falou, cara, a gente precisa restaurar isso, e a gente pensou em fazer uma série sobre paternidade, e foi bem na época que saiu Star Wars, a gente chamou a série de I Am Your Father. Então a gente fez toda a temática de Star Wars, que eu gosto, e aí então eles têm que cursar também. E aí a gente fez toda a série temática com Star Wars. O falecido pastor Felipe veio aqui vestido de Star Wars. E ele veio de Darth Vader, aí ele entrou, eu aluguei uma fantasia para ele toda horrível, tal, massa. Eu falei, bro, vai ser massa, vai entrar de Darth Vader. Então a gente usou os amigos. E aí ele veio e tal, tirou o capacete, a galerinha, não sei o que e tal. E ele pregou sobre paternidade, o pastor Gilberto veio, pregou sobre paternidade. E foi uma bênção essa série, foi um avivamento quando a gente pensa em famílias. Foi uma coisa assim, sobrenatural que aconteceu nos adolescentes, Deus restaurando relacionamentos. Eu recebi tanto testemunho positivo, tanta coisa boa, inclusive esse PG das meninas. Eu recebi testemunho de adolescente que saiu daqui na sexta-feira, tarde, chegou em casa, sentou pai, mãe, senta no sofá, nós temos que conversar, e o adolescente abriu o coração e contou tudo que estava sentindo, e liberou perdão, e os pais choraram, o adolescente chorou, e foi aquela loucura, e foi bênção, e foi uma série boa que marcou minha vida e marcou a nossa igreja, foi essa série sobre paternidade, porque muitas vezes a gente vai acumulando, uma desavença aqui, é uma coisa que a gente discorda aqui, e vai acumulando e não trata, daqui a pouco está um monstro gigante, e tem um abismo entre você e seu pai, entre você e sua mãe, e a gente não consegue mais honrar, porque ele está tão longe, e a imagem dele está tão distorcida, e está tão feia, e muitas vezes mesmo, nossos pais têm culpa no cartório, eles fizeram merecer, eles vacilaram. Eu tenho vários adolescentes que os pais não são crentes. E como é que fala? Como é que faz? Eu ministro aqui, eu falo, ensino, não sei o quê, chega em casa e o pai fala besteira, mostra outro tipo de comportamento, e é a nossa realidade. E eu falo, cara, Deus levantou você. Você é a resposta para a sua família. Deus vai alcançar a sua família por você, não importa a sua idade. E isso acontece, porque Deus ama a família, como eu falei no início. Deus tem um plano para a família. Então, a gente precisa, tudo começa com perdão. Tudo começa com perdão. Tanto o perdão quanto a honra são são posturas de decisão, não é sentimento. Eu não perdoo, eu não honro quando eu sinto vontade. Isso não acontece. Isso às vezes demora ou nunca vem essa vontade. Mas cara, é o que tem que ser feito, então eu vou fazer. E Deus fala assim, Jairo, mas isso é muito difícil. Você talvez não conheça a minha história, você não sabe o que meu pai fez comigo, você não sabe o que minha mãe fez comigo, você não sabe o contexto da minha família. Eu sei que isso é difícil, eu sei que é difícil, mas a gente tem um Deus que se importa e que é o maior interessado para que você restaure e que sua família possa viver em harmonia. O maior interessado disso é Deus. Deus ama a família, Ele quer que isso aconteça. Então, se está faltando força, Deus vai te dar força. Se está faltando para você coragem, Deus vai te dar coragem. Uma menininha de 14 anos chamar os pais meia-noite, sentar no sofá e abrir o coração, tem que ser muito corajosa, né? E não foi da força dela que ela tirou isso, e não foi a coragem dela que ela fez isso, foi o Espírito Santo que estava ali agindo e aproveitou aquele momento para que realmente ela pudesse fazer uma diferença na família dela, e isso marca a família, não tem como. Isso é algo que é um valor precioso que a gente adquire com Deus e transforma a nossa caminhada, nossas vidas. Então não espere os seus familiares mudarem de comportamento, não espere eles se retratarem contigo, porque às vezes isso nunca acontece. Às vezes nunca acontece. Às vezes Deus está ministrando no seu coração, preparando você para isso, mas outra pessoa não vai ter essa atitude, e você vai fazer tudo. Por exemplo, ela errou com você, ela te machucou, ela te oprimiu, você libera perdão, você pede perdão, e ela nem entende o significado disso e o peso disso no seu coração. E nunca vai entender, e não precisa ser entendido. Entre você e Deus está tudo certo. Entre você e Deus está resolvido, está regenerado. O seu relacionamento com Deus não vai ser afetado por isso. E aquela pessoa, no tempo dela, ela vai ser ministrada por Deus. Então, cumpra o seu papel. Como filho, cumpra o seu papel. Se você está aqui hoje, e talvez você tenha familiares que não são cristãos, que não têm a maturidade, o discernimento que você tem, ou que você está ouvindo aqui agora, então agradeça a Deus por você ser a resposta, por você ter a oportunidade de sentar aqui, ouvir isso, ou de você ser moldado por Deus para poder ser o instrumento de transformação na sua família. Amém?
segundo ponto que nós podemos aprender é que a minha família é a minha primeira missão. A minha família é a minha primeira missão. A família que Deus me deu, por mais imperfeita que ela seja, é a família que eu devo estar. Existe um propósito para você estar onde você está. Existe um propósito para você nascer onde você nasceu. Eu não estou dizendo que Deus sonhou e planejou que você tivesse uma família desestruturada, que você tivesse uma história de vida difícil, marcada por sofrimento, por dor, por decepção. Não estou dizendo isso, porque o homem tem a sua responsabilidade. O pecado é a ausência de Deus. Toda vez que o homem se distancia de Deus e toma decisões longe de Deus, ele causa prejuízo para a sua vida e para a sua casa. Toda vez que o homem se distancia de Deus e toma decisões longe de Deus, ele traz prejuízo para a sua vida e para a sua casa. Então, muito provavelmente, o que você viveu na sua infância, na sua adolescência, ou você está vivendo hoje, é por conta disso. De pais que não foram tementes a Deus, não ouviram a voz de Deus, não buscaram ter um relacionamento com Deus, e isso teve consequências para dentro de casa. Mas, apesar disso, apesar de todo o mal que veio sobre a sua vida e a sua família, eu creio que Deus usa toda a situação para a glória dEle. Amém? Deus usa toda a situação para a glória dEle. Os nossos pais podem falhar, mas o nosso Pai Celestial, Ele não falha. Nosso Pai Celestial não falha. Lá em Isaías 49:15, olha só que alívio para o coração ler isso. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Se uma mãe que tem aquela conexão, aquela ligação com o filho, se for possível, eu não sei se é possível uma mãe se esquecer do filho ou não ter compaixão dele, mas caso isso aconteça na sua vida, eu, Deus, não me esquecerei de você. Nós temos isso, uma promessa nas Escrituras para nossas vidas, e nós podemos nos apegar a ela e confiar em Deus, que mesmo que a sua história seja uma história muito marcada por dor, por tristeza, mesmo que seu coração hoje ainda tenha muita decepção em relação à sua história, e venha várias vezes à sua mente, poxa, poderia ter sido diferente, eles poderiam ter tomado outras decisões, por que foi assim? Deus é um Deus que não esquece da gente, e um Deus que está presente até no meio da pior dor. Alguns conhecem o meu testemunho de vida. Eu também não tive uma infância, uma adolescência, juventude fácil em relação à família. Eu amo minha família, eu amo minha mãe, eu amo meu irmão. Mas com 7 anos de idade eu perdi meu pai e foi um assassinato à mão armada. Ele trabalhava numa empresa de transporte de valores, aqueles carros, né, blindados e tal. Ele era gerente de operações. E ele viu 2 funcionários brigando e falou assim, cara, esses caras andam armados, eles não têm condição de ter desavença, sendo que eles trabalham com porte de arma e tal. E ele deu uma chamada nos caras, é o seguinte, se vocês continuarem brigando, não posso mais permitir que vocês trabalhem aqui. E aí os caras, não, isso é problema nosso, não sei o que e tal. Aí meu pai falou, então não tem condição de demitir os 2 caras. E aí um deles falou assim, então tá, então eu vou voltar depois e vou te matar. E meu pai não ligou muito, achou que ele estava de cabeça quente, achou que foi só uma ameaça, né, no calor da emoção ali. Ele chegou isso foi na sexta-feira, chegou no final de semana, até comentou com minha mãe, ela ficou preocupada, será que você não deve chamar a polícia? Ele falou, não, acho que é só porque o cara estava muito nervoso e tal com a situação, não vai dar nada não. Ele sempre foi um cara queridão no trabalho, amigo de todo mundo. Ele falou, vai dar tudo certo, não sei, depois se resolve. E segunda-feira ele chegou no trabalho, e aí quando ele chega no trabalho, o cara aparece lá, a secretária avisa, o rapaz que você demitiu voltou aí e tal. Ele, manda ele entrar, deve ser para poder ver coisas, né, da demissão e tal, acertar lá os valores. E aí o cara entra armado e dá alguns tiros no meu pai e depois se mata. E o cara era casado, tinha filhos, e assim, foi essa tragédia toda, né? E eu tinha 7 anos de idade, minha mãe tinha 30 e poucos anos, a idade da maioria de nós aqui, e meu irmão tinha 4 anos de idade. E a gente naquela situação, né? Então, eu, na época, nem entendi direito o que estava acontecendo. Meu irmão, então, coitado, pequenininho, quase não teve relacionamento com meu pai. E foi bem difícil, bem difícil. Na época, eu não senti tanto, assim, eu percebi que algo tinha acontecido, mas assim, eu não senti
a falta do meu pai naquele momento. Meu pai me fez mais falta e eu sofri mais pelo meu pai à medida que eu fui crescendo, à medida que eu entrei na adolescência, à medida que eu entrei na juventude, na minha infância. E eu já falei aqui assim, eu tenho uma mãe maravilhosa, muitos de vocês conhecem minha mãe, ela trabalha aqui na igreja, é um fenômeno de mãe, ela é uma super mãe, assim, eu sou grato a Deus pela vida dela, eu sou grato a Deus por quem eu sou, eu devo muito à minha mãe, ao meu irmão também, mas um pai sempre faz falta, né, principalmente para o homem, e no pai, assim, a criança, o menino se espelha muito no pai, o pai é o herói do filho na infância, e a mãe é a heroína da filha, né, na infância. Então eu perdi aquele meu referencial. Então quando eu chegava na escola, isso acontecia muito, você é feio, né? E aí eu voltava para casa e eu guardava aquilo para mim. Eu acho que devo ser feio. Você é fraco, e eu chegava em casa, realmente eu acho que eu sou fraco. Eu não tinha ninguém que me falasse, não filho, você não é isso. Não filho, não, nada a ver, não esquenta com isso. Eu não tinha aquele referencial, né? Eu não tinha aquela conexão, me faltava aquela conexão de filho para pai. E isso teve prejuízo na minha formação, nas minhas emoções, então na minha autoestima. Isso me prejudicou muito na minha adolescência, porque me faltava aquele equilíbrio. E isso também teve problemas na minha vida ao longo do meu crescimento. Em vários momentos da minha adolescência, e quando eu já era jovem, eu passava por questões, e eu sofria, e eu já tinha um relacionamento com Deus, eu amava a Deus, eu considerava Deus o meu pai, porque era o único pai que eu tinha, mas eu brigava, falei, Deus, nesse momento, eu precisava do meu pai, porque eu olhava meus amigos, e eu via eles recorrendo aos pais, quando precisavam tomar alguma decisão, ou quando precisavam compartilhar alguma coisa, e é diferente, eu tinha minha mãe, muitas vezes eu recorria a ela, mas faltava aquela presença masculina na minha vida, me fez muita falta isso. Às vezes, por questão de experiência, então, por exemplo, quem ensina o filho a fazer a barba é o pai. O pai vai lá com a giletezinha e ensina. Quem ensina o filho a dirigir, quem ensina o filho a várias questões de homem é o pai, e eu não tive isso. Deus colocou outros homens que foram bênção na minha vida, pastores, líderes, amigos mais velhos que me ajudaram, me apoiaram. Às vezes, pais de amigos que estão aqui presentes, em alguns momentos foram meus pais, me levaram para estádio, e me levaram para coisas e tal, viagens, e Deus cuidou muito da minha vida nesse sentido. Mas em alguns momentos eu queria abrir meu coração, eu queria me expor para o meu pai. Meu pai, por exemplo, pai, eu estou assim, eu estou acabado, eu estou arrasado, eu preciso de conselhos, eu preciso de alguém, eu preciso de um abraço, eu preciso de afeto, eu preciso da sua presença. E eu brigava com Deus, eu lutava com Deus. Deus, eu sei que o Senhor olha por mim, eu sei que o Senhor cuida de mim, mas nesse momento está me fazendo muita falta. E eu tinha medo, às vezes, por exemplo, como eu falei, eu tinha amigos, homens e pessoas que representavam pais para mim, pastores, líderes, mas às vezes você fica preocupado de se expor todas as vezes, né? E o pai não tem isso. O pai, você chega para o seu pai e fala assim, pai, fiz a maior burrice da vida, ele é seu pai, ele vai te atender, ele vai te defender. E eu não tive isso era um prejuízo para a minha vida, e eu sofri tanto com isso, foi tão difícil para mim, mas Deus usou toda essa minha história, toda essa dificuldade para me moldar e fazer quem eu sou hoje. E eu sou grato a Deus pela minha história, eu sou grato a Deus pela minha família. Então, como eu falei, eu tenho uma mãe que é bênção, a minha amizade com meu irmão é muito boa, eu amo meu irmão, e não foi fácil, mas Deus nos prepara na adversidade. Deus usa a sua história, Deus te prepara na adversidade. Deus usa a sua história, Deus usa suas dores, Deus usa tudo aquilo que você passou, Deus usa o que você está passando, e todo o nosso sofrimento nas mãos de Deus é crescimento. Eu sempre busco isso, eu sempre tento me lembrar disso. Toda vez que eu passo por momentos de dificuldade, momentos que eu estou sem esperança, momentos que eu estou com medo, eu penso, cara, todo o meu sofrimento em Deus tem um propósito, tem um motivo. Nenhuma lágrima nossa nas mãos de Deus é em vão. Amém? Nenhuma lágrima nossa nas mãos de Deus é em vão. Todo o nosso sofrimento nas mãos de Deus é crescimento. Eu não sei como é que seria minha vida hoje se eu tivesse meu pai ainda. Será que seria melhor? Não sei. Mas eu não fico pensando nisso, eu não fico buscando nisso. Teve um tempo que eu já pensei muito sobre isso e ficava assim, se eu tivesse meu pai hoje presente, eu saberia o que fazer. Se eu tivesse aqui meu pai presente, eu saberia como agir. Ou então eu teria alguém para poder descarregar e descansar. Mas eu creio que Deus, apesar dessa situação, desse desastre, dessa coisa horrível que aconteceu, Deus sempre foi um Deus presente e a mão dele esteve sempre comigo em todos os momentos. Deus fez por mim coisas que nenhum pai terreno poderia fazer, porque um pai terreno é limitado, um pai terreno não tem poder, um pai terreno pode me esquecer, um pai terreno pode me abandonar,
mas o meu Deus, Ele não esquece de mim. O meu Deus é um Deus poderoso, é um Deus que está sempre presente, é um Deus que sabe o futuro, que sabe meu presente, que sabe meu passado, é um Deus que cuida, é um Deus que me protege, é um Deus que nos guarda, é um Deus que usa toda a minha dor para um propósito. E aí quando eu entro no ministério, já com 27 anos, eu nem imaginava que fosse ser pastor um dia, e aí senta pessoas, adolescentes, jovens, adultos, e começam a abrir o coração e compartilhar das dores, e eu falo assim, caramba, agora eu entendo que eu passei por tudo isso. Agora eu entendo o propósito de cada sofrimento, de cada lágrima, de cada dor. Deus tem usado tudo que eu passei para poder abençoar e ajudar outras pessoas. E aí eu falo assim, cara, eu entendo a sua dor. E eu sei a direção. Sabe qual é a direção? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a direção. É em Jesus Cristo que você vai passar por isso. É em Jesus Cristo que você vai adquirir força. O melhor de Deus, Deus é muito bom quando Ele é gracioso com as suas bênçãos, com as suas maravilhas. Deus é muito bom quando Ele nos abençoa, Ele é caprichoso, Ele é cuidadoso. Mas o melhor de Deus é no sofrimento. Porque o nosso sofrimento, quando nós estamos firmes com Deus, a gente não sofre sem esperança. A pior coisa é uma pessoa quando sofre sem esperança. Não é verdade? É aquela dor assim, cara, acabou, eu não sei o que fazer, e aquele desespero, e aquele coração. Mas o nosso sofrimento, o nosso luto, nós cristãos, é um sofrimento diferente. É um sofrimento que você fala assim, caramba, está doendo, estou sofrendo, mas eu tenho um Deus que está comigo, eu tenho um Deus que é presente, eu tenho um Deus que é poderoso, eu tenho um Deus que está no controle, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que não vira cara para mim, eu tenho um Deus que não me esquece, eu tenho um Deus poderoso que vai mudar essa situação e que no futuro eu vou viver eternamente ao seu lado em momentos maravilhosos, onde não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, onde eu vou estar com a minha família celestial, que é perfeita e que nunca mais vai me decepcionar, que nunca mais vai me abandonar ou me frustrar. Então, essa é a esperança. Deus tem um propósito para você como filho. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão específica para cada um de vocês. Ele tem uma missão geral para todos nós, que é falar de Jesus, que é obedecer aos mandamentos, que é viver em comunhão, igreja. Mas Deus tem sonhos e missões específicas para cada um. Deus te levantou para isso, Deus te levantou para aquilo, Deus te deu uma causa em relação a isso. Deus faz seu coração queimar em direção a outra coisa. Para cada um de nós somos cada um moldado de uma forma diferente, cada um nós temos um brilho diferente, mas o melhor é saber que Deus está ao nosso lado e que Deus usa a dificuldade, Deus usa a sua história, a sua dor, a sua família, para que você possa cumprir essa missão, para que possa te fortalecer, para que possa te moldar e que você possa alcançar mesmo os sonhos e os propósitos de Deus, e que você possa orar como Paulo escreveu aqui nessa passagem. Pode mostrar aqui? Em Filipenses 4:12. Não está não, desculpa, perdão, eu coloquei só no meu. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu sei o que é estar contente, apesar da circunstância. Seja com a minha família vivendo um momento bom, gostoso, em paz, ou seja, com a minha família passando por tribulação, por divórcio, por infidelidade ou por qualquer outro problema, outra situação. Eu sei o que é estar contente. E quando a gente entende, a gente tem esse relacionamento com Deus, a gente consegue viver dessa forma, e a gente consegue falar assim, Deus, está um caos lá em casa, está um caos na minha família, o relacionamento com meus pais está bem difícil, eu estou tentando fazer o meu papel, fazer minha parte, mas em Ti, Pai, eu consigo ter paz, apesar do caos, em Ti eu consigo descansar, apesar da situação me pedir ansiedade, em Ti, Pai, eu consigo estar contente, apesar de tudo à minha volta me fazer chorar. Esse é o nosso Deus. Quando a gente descansa nele, quando a gente busca ter um relacionamento com Ele, é isso que acontece com a gente. A gente é capaz de fazer orações assim, que para o mundo é escândalo, é loucura isso. É loucura. Vai num funeral de alguém cristão, onde a família toda é crente e tem relacionamento com Deus. É uma coisa. Vai num velório, num funeral de uma família que não tem relacionamento com Deus. Não há esperança. Acabou tudo ali, é só dor. Então, o nosso papel, como filhos, é honrar os nossos pais. É isso que Deus espera de você. Eu não sei, da mesma forma que Paulo não sabia a situação dos filhos que ele escreveu na carta,
de Efésios. Eu também não sei sua situação, como você entrou aqui, eu não sei como é que você está, eu não sei como é que é você com seus pais, você com seus irmãos, com seus parentes, aqueles que convivem contigo. Eu não sei se tem coisa a ser perdoada, eu não sei se você tem dificuldade de honrar aqueles que estão contigo, mas uma coisa eu sei, Deus, Ele se agrada e nos promete na sua palavra que nós teremos uma vida boa e uma vida longa quando nós honramos os nossos pais. E tudo começa com perdão.